Quero falar para a senadora, cumprimentar o plano de trabalho e dizer que o plano de trabalho podia ir, inclusive, ainda mais longe. Infelizmente, o que nós vimos aqui, de uma parte minoritária da composição da CPMI, de pessoas que deveriam estar na CPMI na condição de investigado e não investigadores, tem no mínimo uns 3, que tem queixa-crime no Supremo Tribunal Federal, que tem pedido de cassação de mandato, que usaram as suas redes sociais e a sua força política para estimular os atos golpistas e querem se vender aqui em pele de cordeiro, como se grandes preocupados estivessem com a verdade. Mas, se preocupados estivessem com a verdade, nós deveríamos ir mais longe. Por exemplo, na forma que durante a pior pandemia da nossa história de Covid-19, o presidente promovia e fazia atos golpistas na frente do Palácio do Planalto, pedindo o fechamento de liberdades democráticas com atos e bandeiras claramente golpistas. Nós podemos ir naquela reunião com os embaixadores, que, aliás, o Bolsonaro tem um depoimento dia 22 de junho desse mês, em que ele utilizou o seu mandato e a estrutura do Palácio do Planalto para criar uma teoria da conspiração para justificar uma base minoritária. Aceitem que dói menos. Não é que não teve tiro porque não tinha gente querendo golpe. É porque vocês não tinham força social, Eduardo Bolsonaro, porque foram derrotados pelo povo brasileiro na eleição em 2 turnos e depois as manifestações foram minoritárias, mas de translocados, de gente claramente golpista, disposta a fazer atos de barbárie e de vandalismo, e que agora vocês tentam criar uma narrativa para relativizar a gravidade do que aconteceu em Brasília no dia 8 de janeiro e atuar aqui como advogado de defesa de quem está preso pelos atos golpistas que promoveu, praticou ou financiou. Claro, falta gente ainda a ser responsabilizada. Falta gente ser responsabilizada que fomentou esse discurso de todas as formas nos últimos anos, que fomentou criando uma cortina de fumaça na urna eletrônica, vendo que ia perder a eleição. E mesmo assim, derrotado de novo pelo povo brasileiro, criou uma narrativa que gerou aqueles atos golpistas, QGs de acampamentos golpistas que a gente viu Brasil afora, minoritários, mas existentes, que culminou, inclusive, em quase um atentado no aeroporto de Brasília, em que 3 envolvidos, um deles tinha trabalhado no primeiro ano do governo Bolsonaro lá no Ministério das Mares. Aqui no Senado teve uma audiência pública promovida por um senador que está por aí, que juntou os golpistas brasileiros. Só que é preciso ter uma ampla mobilização social para que a gente garanta que investigados sejam investigados e não investigadores, e que a gente garanta que aqueles que tentaram fazer o Capitólio brasileira acabem no lugar que golpista merece, que é a lata do lixo da história e na cadeia.